Filipenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. O texto diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tá bom, querido? Então vamos orar mais uma vez? Vamos tentar fazer de novo, tá? Isso, vamos começar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Com todas as lutas, nós estamos na Tua presença e temos um desejo profundo no nosso coração, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de alimentarmos a nossa alma com a Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, Pai, de maneira que a Tua palavra seja bênção na nossa vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Então, eu vou fazer o seguinte, irmãos, tá? Eu vou pular a recapitulação. Quem estava acompanhando sabe. Eu vou pular a recapitulação e eu vou me deter a uma coisa específica, tá? Porque eu ia fazer uma recapitulação daquilo que eu já fiz. Eu vou me deter aqui, querido, sobre o que caracteriza um verdadeiro cristão, tá? Esse era o foco da mensagem, então eu vou pular a recapitulação e vou direto para o foco da mensagem, né? A questão toda é como nós podemos definir se uma pessoa é ou não cristã. Isso é muito importante para a nossa realidade, para a nossa vivência como cristão, para aqueles que estão dentro de uma igreja servindo ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, olha, e eu falo isso assim, eu falo isso com um certo temor, né? Eu falo por mim mesmo, há sempre aquele temor no coração sobre a minha vida cristã, né? A veracidade daquilo que eu estou vivendo. Mas eu falo isso também, querido, por observar as pessoas no seu cristianismo, né? Na sua maneira de servir a Deus. É muito importante. Nessa carta aqui, eu disse na ministração anterior, há 2 semanas atrás, eu disse isso aqui, que Paulo ele aplica vários testes a respeito do que é um verdadeiro cristão, entende? E cada aplicação que ele faz, né, cada teste que ele aplica, está dentro de um contexto. Esse aqui está dentro de um contexto muito claro, tá? Paulo está falando aqui de falsos obreiros que ensinam ou que ensinavam uma mensagem que o Hernán Dias Lopes chama de uma mensagem híbrida, né, que produz um cristianismo híbrido. É uma mistura, querido, de graça e lei. Porque a mensagem de Paulo é: nós somos salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte lá na cruz. Isso chega até nós pela fé. E esses falsos obreiros pregavam, eles não negavam a necessidade de crer em Cristo Jesus, mas eles faziam um acréscimo a essa crença, que era a necessidade de circuncidar-se e, consequentemente, com a circuncisão, vinha também ali, alguns até dizem, né, que a circuncisão era apenas a porta de entrada para o judaísmo, né? Então, junto com a circuncisão, vinham as outras práticas do judaísmo, e aí eles pregavam a necessidade de você crer em Cristo como seu Salvador, mas também viver ali as práticas judaicas, principalmente a circuncisão, a guarda do sábado e o cardápio judaico, né? Que diz a respeito ao que eles deveriam comer ou não comer, as comidas consagradas ou não. Então, olha só, queridos, aqui nós vamos trabalhar uma coisa, né? O que caracteriza um verdadeiro cristão? Ele está contrapondo esse teste do verdadeiro cristão aqui à falsa circuncisão, a esse falso ensino, tá bom? Agora, antes de tratar dessa questão a respeito da identidade do verdadeiro cristão, nós precisamos responder uma outra questão, tá? Talvez até mais relevante, né? Por que é tão importante definirmos corretamente o que caracteriza um verdadeiro cristão? Irmãos, essa é uma questão que a gente precisa ter consciência disso. Sabe aquelas verdades, sabe aquelas coisas que um cristão não pode, de maneira alguma, viver sem o conhecimento? Essa é uma questão. Se você lê a carta, e eu desafio você que é cristão a ler a carta de Paulo, observando o destaque que ele faz, os testes que ele vai aplicando
quando ele descreve o que é um verdadeiro cristão, entendeu? Por exemplo, ele fala aqui, irmãos, da falsa circuncisão. Ele chama esses homens de falsos obreiros, de cães e tudo mais. E aí ele diz assim, olha, nós somos a verdadeira circuncisão. Então, quando ele diz isso, nós somos a verdadeira circuncisão, ele passa a descrever o que é um cristão verdadeiro. Só que esse teste aqui está sendo aplicado, querido, dentro de um contexto específico, que é esse falso ensino, tá bom? Nós vimos isso já, características de um verdadeiro cristão no capítulo 1, a gente viu isso no capítulo 2, está vendo isso aqui agora, vai ver isso mais para frente, vai ver isso no capítulo 4. É impressionante a quantidade de vezes que Paulo repete numa carta de 4 capítulos, tantos testes a respeito do que é um verdadeiro cristão. Tá? Então, olha só, por que é tão importante? Porque disso depende toda a nossa posição no tempo e na eternidade. A questão, de acordo com Paulo, é a seguinte: se estivermos errados com relação a quanto ao que caracteriza um verdadeiro cristão, todo o nosso futuro na eternidade poderá estar comprometido. Crer num cristianismo híbrido, sincrético, pode resultar em condenação eterna. Olha, queridos, eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de domingo à noite na igreja. Falando, né, de como que a gente protege o nosso coração. E eu dizendo lá que a gente protege o nosso coração, Salomão diz lá que a gente protege o nosso coração evitando todo tipo de distorção bíblica, entendeu? A questão é, e é igual isso aqui, como é que eu posso evitar, irmãos, como é que eu posso afastar de mim todo o ensino equivocado? Eu preciso conhecer o ensino correto. Porque se eu não conheço o ensino correto, como é que eu posso se eu não conheço o certo, como é que eu posso afastar aquilo que é errado? Entende? Para saber se alguma coisa é errada ou não, eu preciso saber o que é certo. Então, irmãos, isso é impressionante. Olha, a gente pode sintetizar um pouco a questão da vida cristã, né? Como eu disse lá, a vida cristã se resume a coisas bem básicas, querido. Conhecer Cristo, ter um relacionamento com Cristo, conhecer a palavra de Deus, cultivar uma vida de oração. Basicamente isso, irmãos. Porque dessas coisas depende tudo mais, entendeu? Então, olha só, Paulo está aqui falando, irmãos, falando por que é tão importante a gente definir o que caracteriza o verdadeiro cristão. Porque disso depende a nossa posição no tempo e na eternidade. Disso depende a nossa eternidade, na verdade. Se nós vamos para uma eternidade com Deus, no céu, ou se nós viveremos debaixo de um jugo eterno de condenação na eternidade. Isso depende, irmãos. Olha, veja, querido, se estivermos errados com relação quanto ao que caracteriza um verdadeiro cristão, se eu não sei o que caracteriza um verdadeiro cristão, todo o meu futuro na eternidade poderá estar comprometido, irmãos. Entende? Eu preciso ter alguma maneira de aferir, de medir se aquilo que eu estou ouvindo é certo ou não. E para isso, querido, eu preciso de conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu tentar passar isso para vocês de uma forma que talvez te choque. Queridos, se você não conhece a palavra, se você não lê a palavra, irmãos, eu digo isso com um certo peso no coração, mas ao mesmo tempo eu digo isso me sentindo com autoridade para falar, entende? Eu posso dizer a vocês, querido, que eu amo a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todos os dias, 2 vezes por dia, praticamente todos os dias. Faz muito tempo que eu medito na palavra de Deus, que eu leio, que eu estudo. Eu não faço isso para parecer muito espiritual, eu não digo isso aqui para querer impressionar você, não. Eu só estou dizendo, querido, que eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E não conhecer a palavra de Deus, irmãos, pode significar um estado de condenação eterno longe de Deus. Como é que você vai saber, irmãos, se o que você está ouvindo é verdade ou não? Como é que você vai poder medir? Como é que você vai poder aferir? Como é que você vai poder filtrar aquilo que você está ouvindo se você não tem filtro? E o filtro é a palavra de Deus. Como é que eu posso filtrar aquilo que eu estou ouvindo? Tendo a palavra de Deus como base para filtrar o que eu estou ouvindo.
Então você está me ouvindo aqui agora, né? Alguns, a maior parte são irmãos da igreja, graças a Deus, né? Você está me ouvindo aqui agora. Como é que você pode saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Se você não conhece a palavra de Deus. Não tem, irmãos. Então você vai ter que confiar em mim. Totalmente. Né? Talvez você diga assim, pastor, eu confio em você, eu lhe conheço há 10 anos e tal, eu confio no seu caráter, na sua integridade, eu confio na sua interpretação. Tá, eu até ficaria satisfeito, mas, bom, levando em consideração que você confia em mim, será que você só me ouve, só ouve a mim como pregador? Você não ouve mais ninguém? E os pregadores que você ouve? E os textos bíblicos que você ouve? E as canções que você ouve? Como é que você sabe se aquilo é realmente bíblico? Por favor, querido, leve isso em consideração, tá bom? Segundo, a verdadeira alegria da vida também depende de um entendimento correto a respeito desse ensino. É lógico, irmãos. Irmãos, é preciso que a gente... Queridos, se você está ouvindo algo, a palavra de Deus de maneira distorcida, por alguém que tem segundas intenções naquilo que está falando, você está correndo muito risco, irmãos. E um risco eterno, entende? Lloyd Jones diz o seguinte, olha... Ele diz que não conhece nada que tenda tanto a privar-nos da nossa alegria como cristãos, como a incerteza a respeito dessa doutrina. Queridos, você sabe que é um cristão de verdade? O ensino que você tem a respeito disso é fundamentado nas Escrituras Sagradas? Por exemplo, eu estou pregando na segunda-feira a respeito de salvação, de segurança de salvação. Você tem ideia dos milhares e milhões de cristãos no Brasil que creem de maneira equivocada a respeito de salvação? E que quando cometem algum pecado, se vê diante de uma situação que eles se acham que perderam a salvação e que eles precisam voltar lá na frente, se reconciliar, aceitar Cristo novamente para poder ter de volta a sua salvação. Imagine como é que vive uma pessoa assim, querido. Ela se transforma num hipócrita e ao mesmo tempo é um hipócrita sofredor, entendeu? Quando eu digo hipócrita, querido, talvez a palavra não seja bem essa, mas é aquela pessoa que julga que alguns pecados fazem perder a salvação, mas outros ela resolveu ignorar. É uma mentalidade católica no sentido de definir pecados como pecados capitais e pecados veniais, entendeu? É um drama, querido, viver dessa forma, tá? Mas voltando aqui para o nosso texto, deixando um pouco de lado isso, eu quero que você leve em consideração isso, querido. É muito importante que você saiba o que define um cristão. Eu já listei duas vezes aqui testes para saber se nós realmente somos cristãos. Essa, se eu não me engano, é a terceira vez. Então vamos lá. Olha só, eu vou fazer uma citação aqui longa de Steve Lawson, né? Ele diz o seguinte, olha, hoje em dia há muitas pessoas que vêm de contextos religiosos semelhantes. Muitos vieram de igrejas que ensinam que o batismo regenera, ou que a salvação está na igreja e não em Cristo, ou que é obtida por obras em vez de ser concedida pela graça. E muitos que descobriram a maravilha do evangelho de Cristo, do Cristo crucificado pelos pecados, continuam carregando consigo parte daquela velha mensagem. Pessoas que viveram em religiões diferentes, sabe, às vezes até mesmo em religiões cristãs, mas que aprenderam completamente errado. Aí conheceram o evangelho, só que não conseguiram, querido, deixar de lado toda a bagagem que trouxeram para o evangelho, entendeu? Então elas vivem um cristianismo meio que híbrido mesmo, sabe? Creem em parte na graça, creem em parte em obras, entendeu? E vivem um cristianismo meio capenga. Essa é a realidade que ele está colocando aqui. E ele pergunta o seguinte, né? Olha o que ele vai dizer, querido. Olha, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você se pergunte por que a alegria é tão difícil de encontrar. Talvez você se pergunte por que ainda se sente culpado. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não está tão oprimido por causa dos seus fracassos. Seria por causa da influência constante daqueles velhos ensinamentos que ainda carregam na mente? Ele faz uma pergunta, entendeu? Eu estou citando Steve Lawson, querido. Então, olha só. O que é um verdadeiro cristão, irmãos? Paulo diz, o verdadeiro cristão é aquele que adora a Deus em espírito ou por meio do espírito. Depende de como você traduz direito o texto, tá bom? Paulo diz assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão
nós que adoramos a Deus no Espírito. É fundamental aqui entender, querido, que o apóstolo está fazendo um contraste entre o modo de adoração dos judaizantes com a maneira neotestamental ensinada por Jesus Cristo. Quer dar uma olhada nisso? Olha João capítulo 14. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 19, o Senhor diz assim, olha, o Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, no templo, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, todo o processo de adoração judaico tinha necessariamente que começar com a circuncisão, pois sem ser circuncidado, ninguém poderia participar da adoração no templo. Esse processo de adoração incluía também muitas cerimônias e rituais sagrados dos judeus. Porém, tanto Jesus como Paulo dizem que devemos adorar a Deus em espírito. E o que significa? O que ele está dizendo em parte é o seguinte, olha, esqueça o ambiente físico, esqueça o lugar físico. Agora não há mais necessidade disso. Não há mais. O que significa adorar em espírito? Significa que nós nos entregamos, querido, nós entregamos a nossa vontade a Deus, os nossos pensamentos e planos ao que Deus tem para nós e para o mundo, entendeu? É o que Bacon diz a respeito disso. A palavra adoração aqui, querido, vem de um verbo grego, adorar, chamado latreo. Tem um uso exclusivamente religioso do Novo Testamento. Essas palavras, tanto a palavra adoração, como o verbo adorar, elas enfatizam que nós não podemos separar o culto que prestamos no templo daquele que prestamos com a vida fora do templo. A ideia agora, querido, é a seguinte. Antes, toda adoração estava restrita a um ambiente físico. Para os judeus em Jerusalém, no templo. Para os samaritanos, havia um templo deles lá em Samaria, entendeu? Então, a questão da adoração era essa. Tem que ir para um lugar específico. Agora não mais. É interessante pegar isso, querido, porque hoje nós temos o templo. Não igual ao templo de Jerusalém, mas nós temos um templo. Um lugar onde nós nos reunimos. E que as pessoas, muitas vezes, elas entendem a adoração como algo que é feito lá, entendeu? Naquele lugar. E que quando elas saem dali, parece que, tipo assim, eu fui e ofereci meu culto, agora eu voltei para a minha vida normal. Eu vou viver minha vida, passar o resto da semana. Quando for domingo, eu vou para a igreja novamente. As pessoas fazem uma separação, querido, entre vida espiritual e vida secular. Essa adoração em espírito e em verdade tem a ver, diz respeito, querido, à ideia de que não existe mais essa barreira, entendeu? Qualquer lugar onde você estiver, ali será um lugar de adoração. Você não precisa mais de um lugar físico para adorar a Deus. É bom ter um lugar para a gente se reunir como igreja, mas você não precisa mais disso. Você pode adorar no quarto da sua casa, você pode adorar enquanto está no carro dirigindo, enquanto está pedalando, enquanto está caminhando, não importa mais isso. Agora, a adoração, ela é uma adoração sem fronteiras, entendeu? É uma adoração que independe de geografia. É mais ou menos por aí que caminha, querida, essa ideia, tá? Do adorar em espírito e em verdade. Olha, citando aqui alguém, é perfeitamente possível que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo esteja abrigando em seu coração a amargura, ódio e orgulho. O exemplo aqui são os judeus, os fariseus que, de certa forma, prenderam a Jesus, planejaram a morte de Jesus, embora estivessem praticando ali a sua religião, entendeu? A questão agora, querido, é muito mais profunda. E é isso que caracteriza um cristão. É muito fácil alguém ir para uma igreja e ali cumprir com os seus deveres religiosos, tá? É muito fácil isso, irmãos. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que o Senhor aqui, Deus através de Paulo aqui, ele está contrapondo aqui, querido, as características desse ensino dos judaizantes que tinham como necessidade o templo, tinham como necessidade os rituais, tinham como necessidade as obras, entendeu? Aquela coisa de uma adoração específica, de um lugar específico, e agora não mais necessário agora. Agora que nós estamos em Cristo, agora que a adoração é em espírito e não mais depende de um lugar físico, agora nós podemos adorar, querido, em qualquer lugar. Nós podemos adorar em qualquer lugar. É muito importante, irmãos, que a gente tenha isso. Essa adoração, querido, ela é fruto não mais da observância de algumas regras
que tinham no templo, mas ela agora é o resultado do agir do Espírito Santo no coração do homem. É por isso que o que caracteriza um verdadeiro cristão é que ele adora a Deus em espírito ou por meio do Espírito, entendeu? Não é mais aquela coisa ritualística, localizada, mas agora algo mais profundo, mais espiritual, algo que de certa forma é operado em nós pelo Espírito Santo. Toda adoração, irmãos, Lloyd Jones diz isso, né? Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando nós focalizamos um lugar físico para adorar, quando nós cristãos em pleno século XXI achamos que só o templo é o lugar da adoração, e nós entendemos a adoração só como cantar ali 4 ou 5 músicas, irmãos, olha, querido, eu sei que isso é uma coisa muito forte no nosso meio, que é difícil combater essa questão, mas o fato, querido, é que isso não expressa de fato a adoração que nós devemos dar a Deus. Eu quero que você entenda a adoração, querido, como um estilo de vida. Quando você ora no seu quarto sozinho, você está adorando a Deus. Quando você tira um tempo no seu dia para ler a palavra de Deus, você está adorando a Deus, entende? Quando você, querido, vai à igreja, sim, com a motivação correta de querer prestar o seu culto a Deus junto com seus irmãos, você está adorando a Deus. Quando você reverentemente ouve a palavra de Deus, você está adorando a Deus. A adoração agora é um estilo de vida, não mais aquela coisa ritualística, mecânica, entendeu? Que a gente faz quase que no automático, entende? Queridos, mudou. Um cristão não é alguém que age mais mecanicamente. Não é, tá? A segunda característica, só mais uma questão aqui. Toda adoração oferecida a Deus sem a ação do Espírito Santo não é aceitável a Ele. Quando ela é puramente mecânica. Eu creio, querido, que em parte os judeus se perderam por causa disso, entendeu? Uns rituais vazios de vida. Rituais puramente mecânicos. É como muita gente vive hoje. Olha, querido, isso não é crítica. Pelo amor de Deus, isso não é uma crítica que eu faço. É que eu vejo muitas vezes, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, algumas vezes acontece comigo. Às vezes a gente vai à igreja, querido, por obrigação, no automático. Você não adora a Deus de verdade. Às vezes nem canta. Eu vou esticar esse negócio mais do que eu devia, né? Eu vejo irmãos, porque eu estou sempre tocando lá na frente, às vezes cantando, né? Então eu estou lá na plataforma e muitas vezes às vezes eu olho para a congregação e eu vejo pessoas que durante o momento de adoração, de louvor da igreja, a pessoa está ali sentada, folheando a Bíblia, completamente indiferente ao que está acontecendo lá na frente. Porque o Ministério do Louvor, querido, está ali, de certa forma, para ajudar a igreja na condução desse momento, entendeu? Eu vejo pessoas, querido, que na hora do louvor estão fazendo selfie e postando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A igreja é um lugar como qualquer outro, entendeu? Eu não estou dizendo que há uma mística envolvendo a igreja, não é isso. É porque eu acredito que quando alguém vai à igreja, querido, no domingo à noite, numa quarta-feira, não sei, o dia de culto da sua igreja, ela vai ali, é o que eu digo aos irmãos, nós estamos aqui para oferecer a Deus um culto. Eu vou ali para oferecer a Deus um culto, juntamente com os meus irmãos. Eu poderia até oferecer esse culto na minha casa, mas é melhor, pelo menos uma vez por semana, 2 por semana, é melhor quando a gente se junta com os irmãos e vai oferecer um culto ao Senhor. Você deve oferecer o seu culto semanalmente a Deus durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, entendeu? Durante o domingo. Ali é só um momento coletivo, querido. Mas eu vejo pessoas que não... Na hora do louvor, elas estão folheando a Bíblia. Na hora da palavra, elas fecham a Bíblia e, sabe, não se interessam muito. Mas, irmãos, a gente precisa avaliar a nossa vida. Queridos, eu tenho consciência que eu enfatizo demais isso. Eu sou preocupado realmente com isso.
Eu entendo que o meu chamado é um chamado que visa, querido, levar você para uma vida espiritual mesmo. Entende? Eu oro por isso todos os dias, para os irmãos da minha igreja. Todos os dias. Eu tenho uma oração específica a Deus em relação a isso. Se eu pudesse, querido, nenhum membro da igreja se perderia. Se dependesse de mim, nenhum deles se perderia. Porque o que eu mais desejo é que aqueles irmãos que estão ali me ouvindo semana após semana, de fato, quando partirem para a eternidade, partam com Deus. É a minha oração, é o meu esforço. É por isso que eu me dedico tanto de ensinar corretamente. É por isso que às vezes, querido, eu até poderia enfatizar outras áreas, entende? Mas eu fico batendo nessa tecla o tempo todo. Segunda característica, irmãos, de um verdadeiro cristão tem a ver com o lugar que o Senhor Jesus Cristo ocupa na vida dele. Paulo diz assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, querido, o contraste é gritante, pois enquanto os falsos pregadores estão se gloriando no fato de serem judeus e circuncidados, o verdadeiro cristão gloria-se em Jesus Cristo. Veja, na primeira característica, o gloriar-se dos judeus estava no templo, entendeu? Estava nas muitas manifestações de adoração que eles tinham, nos seus muitos rituais, entendeu? Enquanto que um cristão, a sua adoração está centrada não mais num lugar, mas é uma adoração em espírito, uma adoração que provém do Espírito, por meio do Espírito, eu não sei, mas é uma adoração que faz da nossa vida um estilo, faz da nossa adoração um estilo de vida, querido, e não mais uma coisa mecânica num lugar específico. Aqui é a mesma coisa. O cristão é aquele que se gloria em Cristo, não é aquele que se gloria, querido, no fato de ser judeu, não é aquele que se gloria no fato de ser circuncidado, entendeu? Mas em Cristo Jesus. Gloriar-se em Cristo, irmãos, é ter nele todo o prazer e deleite. Significa orgulhar-se com grande alegria. Gloriar-se em Cristo é uma declaração profunda e precisamos captar um pouco dessa profundidade. Não significa apenas crer, acreditar em Cristo. Significa isso, mas vai muito mais. Eu vou dar um exemplo, querido, do que significa gloriar-se. Olha, você pode acreditar em alguém ou numa instituição sem, contudo, ter orgulho disso. Você pode confiar, acreditar numa pessoa sem se orgulhar disso. Você pode acreditar numa instituição sem se orgulhar disso. Agora, me permita colocar isso em prática, em termos práticos, nas palavras do Lloyd Jones. Ele diz assim, olha, muitos são os que acreditam numa causa ou noutra e estão dispostos a dar-lhe apoio geral. Mas há outros que se põem no fogo pela causa que defendem. São zelosos, vibrantes e ativos, e estão dispostos a derramar a última gota do sangue de suas veias por essa causa. Orgulham-se dela, gloriam-se nela. Essa é a palavra. Me permita citar aqui, querido. Eu vou dar dois exemplos. Um são os muçulmanos, que enchem o corpo de explosivos, vão para um lugar público e ali eles se explodem matando pessoas por causa da causa que acreditam. Entende? É um exemplo que serve bem para ilustrar o que nós estamos falando aqui, mas é um exemplo negativo, né? Agora me permita citar bons exemplos. Muitos homens de Deus se gloriavam tanto em Cristo que deram a sua vida por causa de Cristo. Você entende o que eu estou colocando? Se você pesquisar na história da igreja cristã, você vai encontrar muitos mártires, querido. Homens que morreram queimados, homens que foram jogados no Coliseu romano, comido por feras, mas que morreram glorificando a Deus. Eles criam tanto em Cristo que eles preferiam a morte do que negar ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria muito de ver uma igreja assim hoje, entende? Às vezes eu fico pensando o seguinte, eu vejo irmãos que têm vergonha de Cristo. Têm vergonha de admitir publicamente que são cristãos, que creem em Jesus Cristo, que creem na Bíblia,
Irmãos que têm vergonha de compartilhar um vídeo, querido, como essa aqui, uma pregação como essa, ou qualquer outra. Ah, por que eu não compartilho? Não, porque os meus amigos vão ver. Ah, quer dizer que os seus amigos não podem saber que você é um cristão? Que você crê nisso aqui? Eu não entendo, querido, eu não entendo. Eu vejo um alcoólatra ou um cara que gosta de beber, de farrear, e ele se orgulha disso. Fala com alegria, com brilho nos olhos, das farras, das aventuras, entendeu? Os planejamentos para a próxima farra. Aquilo envaidece a pessoa, e ele fala daquilo com uma alegria, ele se gloria naquilo. Mas muitas vezes, queridos, falta isso a nós cristãos. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. Nós acreditamos que Cristo morreu por nós na cruz, que há um lugar para nós no céu. No entanto, nós temos vergonha de falar disso. É meio confuso, irmão, sabe? A mente não consegue conceber as duas ideias ao mesmo tempo, entendeu? Como é que eu posso crer em Cristo? Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Senhor Deus, eu creio na palavra, eu creio no céu, mas tenho vergonha de falar isso com os meus amigos. Por quê, querido? Porque eles vão nos criticar por causa do que nós cremos? Irmãos, nós precisamos nos gloriar em Cristo, nos alegrar em Cristo. Ele foi aquele que abriu mão do seu lugar de glória, de honra, de majestade, de adoração, se vestiu de carne e veio a esse mundo, irmãos. E ele veio para morrer na cruz por mim e por você. Especificamente por mim e por você, querido. Entende? Como é que eu posso me envergonhar de Cristo? Eu entendo, queridos. Eu já passei por fases na minha vida em que eu tenho vergonha de falar da vergonha que eu tinha, entendeu? Mas eu já tive, assim, vergonha dos amigos. Quando eu me converti, por exemplo, eu vou corrigir essa expressão, tá? Quando Deus me alcançou, no começo da minha caminhada lá com o Senhor, eu ia para a igreja meio desconfiado, entendeu? Eu era um cara de muita farra, tinha muitos amigos de farra. Então, algumas vezes, eu colocava a Bíblia por dentro da camisa, debaixo aqui do braço aqui, para que os meus amigos não vissem. Naquela época não tinha celular em Bíblia. Se tivesse, era uma bênção, né? Não tinha. Então eu tinha que ir para a igreja com a Bíblia mesmo, de papel, sabe? Então eu ia para a Bíblia com a Bíblia escondida. Eu tinha vergonha naquela época de os meus amigos olharem para mim e saberem que eu estava indo para a igreja. Eu sei que às vezes, querido, não é vergonha de Deus. Às vezes é vergonha daquilo que falam da igreja, né? Mas a gente precisa reverter essa situação, irmãos. E nos orgulharmos de Cristo. E falarmos mesmo para os nossos amigos, para os nossos parentes, de Cristo, entendeu? Meu maior desafio, querido, é publicar essas mensagens no grupo da minha família, dos meus familiares. A imensa maioria é católica, entendeu? Quase, só eu publico coisa cristã lá no meio. Mas eu publico, irmãos. Eu espero. Eu sei que podem criticar, eu sei que podem... Mas eu não me importo muito com isso mais, entende? Não me importa. A minha esperança é de que eles, porque me são parentes, porque me conhecem, talvez cliquem e vão ouvir a mensagem. E quem sabe, ouvindo a mensagem, o Senhor de alguma forma abre os olhos e eles consigam perceber, entendeu? Eles consigam crer na mensagem do Evangelho. Eu oro por isso. Então nós não podemos nos permitir, querido, de maneira alguma. E para encerrar, irmãos, eu confesso a vocês, olha, toda vez que eu começo assim, que há problemas assim, eu sou muito sistemático, querido, eu sou muito sistemático, né? Então, eu tentei 3 vezes fazer isso aqui. Acabo me perdendo um pouco no começo, entendeu? Eu tinha planejado algumas coisas, mas acabou, por causa da agonia aqui, de tentar e errar, eu acabei perdendo algumas coisas. Mas por isso eu vou até encerrar um pouco mais cedo, tá bom? Porque muita coisa que eu planejei fazer aqui, eu não estou conseguindo executar como eu gostaria. Mas eu vou para a última questão, tá? O último teste aqui, querido... O verdadeiro cristão nunca põe a sua confiança na carne. Veja, eu só repetindo para que você guarde os tópicos porque eles são importantes. Olha, eu disse a vocês primeiro que o verdadeiro cristão é aquele que adora a Deus em espírito ou por meio do espírito. E isso tem a ver, querido, com a questão, e é um contraste que Paulo está fazendo aqui,
da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo com o judaísmo deles, né? Esses falsos mestres judaizantes, né? Que tinham a adoração como uma coisa específica, mecânica, que acontecia no templo e só isso, entendeu? E ele traz um conceito completamente diferente. É o que ele disse para a mulher lá, a samaritana, né? Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, entendeu? Aí a segunda questão é que um verdadeiro cristão, ele se gloria, irmãos, em Cristo, né? Tem a ver com o lugar em que Cristo ocupa na vida dele. Ele se gloria em Cristo. Ele não se gloria porque ele é um religioso. Ele não se gloria porque faz algumas obras. Ele se gloria por causa em Cristo e por causa do que Cristo fez, entendeu? A alegria dele está no Senhor. Ele se alegra, ele se orgulha de Cristo. Ele quer falar de Cristo, ele quer promover Cristo. Ele quer tornar Cristo conhecido às pessoas, entendeu? E o terceiro ponto aqui, querido, para a gente encerrar, é que o verdadeiro cristão nunca põe a sua confiança na carne. A carne aqui se refere à capacidade própria de uma pessoa, independentemente de Deus, entendeu? É alguém que está funcionando independente de Deus, que está fazendo as coisas independente de Deus. Trata-se de uma referência, querido, à humanidade não redimida, né? Ao homem que não conhece a Deus ainda. Há aqui também um jogo de palavras intencional em que carne é uma alusão à prática da circuncisão e ao corte da carne masculina, bem como a capacidade meramente humana. Ele faz essa aplicação aqui, esse jogo de palavras, né? Veja, carne, no sentido de circuncisão, é o prepúcio da carne, do órgão masculino que é cortado, mas também é uma referência à capacidade meramente humana. Em vez de confiar no corte da carne, o verdadeiro crente põe a sua confiança na graça de Deus. Porém, mais do que a mutilação do prepúcio masculino, Paulo está se referindo a qualquer coisa que uma pessoa faça sem confiar em Deus. Carne é qualquer coisa que você e eu façamos sem pôr a nossa confiança no poder do Espírito Santo para ganhar ou manter a nossa salvação. Queridos, grave isso. Qualquer tentativa de merecer alguma coisa de Deus, principalmente a salvação, Paulo chama de carne. Carne. Esforço meramente humano. Irmãos, como isso é comum no nosso meio, não deveria ser. Eu sei, quem é da igreja, por exemplo, da Kairos, me ouve falar o tempo todo disso, querido. Nós não podemos confiar na carne, mas é incrível como a gente ouve, compreende. Mas sabe aquela coisa da bagagem? A bagagem, irmãos, que a gente vem trazendo ao longo da caminhada, entendeu? Mesmo antes de conhecer Cristo, a gente vem aprendendo isso. E quando chega na igreja, a gente não consegue deixar essa bagagem, querido. E aí a gente acaba caindo no erro. Eu creio que a salvação é pela graça. Isso depende do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e não de esforço pessoal meu. Então, mas só que quando eu estou fazendo tudo bem, querido, eu sou atacado pelo orgulho. E aí eu começo a achar que mereço alguma coisa de Deus, porque, pastor, eu estou orando, pastor, eu estou lendo a Bíblia, pastor, eu estou envolvido na igreja, pastor, eu sou um contribuinte fiel, pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, eu não tenho vergonha de Cristo, né? Eu falo para os meus amigos. E aí, enquanto eu estou agindo dessa forma, eu estou ali me orgulhando, muitas vezes olhando para o irmãozinho que está do meu lado ali, que não está fazendo aquilo que eu estou fazendo, e achando assim, poxa, esse irmão deve estar muito frio, esse irmão é morno, esse irmão não é um cristão como deveria ser, né? E aí, querido, a gente começa a se orgulhar. Esquece que nada disso, querido, faz com que você mereça alguma coisa de Deus. Só que você que vinha fazendo tudo isso, aconteceu alguma coisa na sua vida e por alguma razão a oração começou a esfriar, você ficou 1, 2 dias sem ler a Bíblia, não está conseguindo mais voltar a ler a Bíblia, entendeu? E porque não está orando como deveria, porque não está lendo a Bíblia como deveria, e para o culto agora é um negócio mais complicado, é mais trabalhoso, entendeu? Já não há mais alegria na adoração, daqui a pouco você que estava fiel ali, firme, começa a arrumar motivo para não ir para a igreja, e aí é quando você começa a pensar que talvez você tenha perdido a sua salvação, talvez Deus não lhe ame mais, agora que você não está mais orando como orava, agora que você não lê mais a Bíblia como lia antes, agora que você não tem mais tanto prazer no culto, talvez Deus não te ame mais como amava lá no passado. Sabe o nome disso? Carne. Maldita, miserável carne que habita em nós. É isso, irmãos. Maldita bagagem que
que nós não conseguimos nos desvincular dela. Maldita carne que nos persegue, irmãos, e nos engana, querido. Quando nós estamos praticando aquilo que é certo, nós nos orgulhamos. Quando a gente não está fazendo, nós achamos que Deus não nos ama mais. Sabe qual é a saída para isso, querido? Uma confiança pura e simples na obra de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Depende dele, querido. Ele resolveu nos amar. Paulo diz, nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim ele resolveu nos amar. Se ele me amou, querido, quando eu estava agindo como seu inimigo, agora, querido, que eu fui reconciliado, agora que eu fui trazido para perto, ele deixaria de me amar? Pense sobre isso. Não depende de você, querido. Isso pode ferir o teu orgulho, mas não depende de você. Depende de Cristo. Depende do sacrifício dele naquela cruz. Os falsos mestres, a falsa circuncisão, os cães, como diz Paulo no versículo 2, eram pessoas que ensinavam os cristãos a confiarem na carne, irmãos. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Já foi circuncidado? Não. Pois então você não tem salvação ainda. Você precisa se circuncidar. Circuncidou? Amém. Então agora tem que obedecer o sábado. Tem que se ajustar ao cardápio aqui, o cardápio kosher, comida kosher, a comida consagrada dos judeus. Você tem que guardar as festas sagradas. Entende? Obras. Nada disso, querido. Na verdade, essas coisas entristecem, aborrecem o coração de Deus. Irmãos, você é chamado. Olha, querido, para você não achar que eu estou dizendo que você pode viver da forma como bem entende, você é chamado a orar. E você deve, querido, deve se esforçar ao máximo, dar o seu melhor para ter uma vida de oração. Você é chamado a ler a Bíblia e você deve se disciplinar. Como diz Paulo, você deve esmurrar o seu próprio corpo, subjugando ele até que ele se... Não é que ele se converta, mas é que você passe a ler a Bíblia, querido. Se discipline a ler a Bíblia. Você deve sim, querido, contribuir não só com os seus talentos, não só com o seu tempo, mas com as suas finanças para que o reino seja expandido. Você deve se envolver com a obra, você deve fazer tudo aquilo que estiver ao teu alcance fazer, irmãos. Só não pode colocar a sua confiança naquilo que você faz, entende? Não pode, jamais. Não pode confiar nas obras, não pode, porque no dia que você fizer isso, irmãos, você está sentenciando a si mesmo a uma tristeza profunda e a um distanciamento de Deus. Tá? Creia em Jesus Cristo, na sua obra. Vamos aqui, querido, olha. Na passagem que nós estamos estudando, o apóstolo afirma que nós, os que adoramos a Deus pelo Espírito, que nos regozijamos em Cristo e não temos nenhuma confiança na carne, nós somos a circuncisão. Sabe o que significa? Significa que todas aquelas grandes promessas de Deus aos filhos de Israel na antiga dispensação, no Velho Testamento, as promessas feitas a Abraão, as promessas repetidas por meio de Isaac e de Jacó, e no decorrer dos séculos, todas as promessas extraordinárias feitas por Deus àquela nação, aplicam-se a nós, querido, a nós. Nós, cristãos de todas as nações, somos a circuncisão, somos o Israel de Deus, adoramos a Deus no Espírito e não temos nenhuma confiança na carne. Todas as promessas que Deus, por sua graça, fez originariamente à nação de Israel, agora são feitas à igreja, ao povo cristão. Em outras palavras, eu e vocês, se somos cristãos, somos os herdeiros de todas aquelas promessas e ninguém mais. Você crê nisso, querido? Se você crê, irmãos, alegres. Porque, de fato, as promessas são para nós. São para nós, querido. Todas as grandes promessas são para nós. Salvação,
vida em Deus. Irmãos, nosso nome escrito na palma da mão do Senhor, para Ele não se esquecer de nós. Quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos no fogo, irmãos, o Senhor estará conosco. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Somos mais que vencedores em Cristo. Tudo isso, irmãos, é para nós, querido. Tudo isso é para nós. Tudo isso é para nós. Então, querido, não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe de dizer que crê na Bíblia, irmãos. Não se envergonhe de anunciar Cristo aos outros. Se vão crer ou não, irmãos, olha, nós não somos obrigados a fazer as pessoas crerem naquilo que nós cremos. Mas nós somos chamados a compartilhar com elas o que nós cremos, irmãos. Faça isso. Faça isso. Seja um instrumento de Deus. Lá no YouTube, querido, pegue mensagens cristãs, mensagens genuinamente cristãs, mensagens que falam sobre salvação, de arrependimento. Ah, pastor, as pessoas não vão gostar. E daí, irmão, se vão gostar ou não? Confie no Senhor. É o que eu faço, irmãos. Eu compartilho e oro. Deus alcança, está lá. Eu não posso ir até Ele, está distante demais. Geograficamente é impossível, mas está aqui um meio. O Senhor nos deu uma ferramenta aqui. Não está aqui um vídeo. Vou mandar para Ele, Senhor, que Ele possa ver o vídeo e que o Senhor possa falar com Ele através do vídeo. Amém. Entendeu? Amém, querido. Faça o que está ao seu alcance. Faça o que está ao seu alcance. Então, um verdadeiro cristão, querido, é alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. É alguém que se gloria em Cristo. E é alguém que não confia na carne, mas confia no Senhor. Você se encaixa nesse perfil? Sim, sim. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Que você seja um instrumento nas mãos deles. Se você não se encaixa, querido, você pode ir a Deus. Pode pedir ao Senhor que o aceite como filho ou como filha. Pode pedir ao Espírito que venha habitar o teu coração. E como Deus é bom, é bem provável que Ele vai te atender, entendeu? E você, então, passe a viver como filho de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graça por esse tempo na sua presença. Deus, muito obrigado, Senhor. É bom ouvir a palavra, é bom compartilhar a palavra, Senhor. É bom conhecer a palavra, Senhor. Tua palavra é uma verdade que nos liberta, que nos transforma, Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de crermos nisso. Dar-nos a graça, Senhor, dar-nos a graça de poder vivenciar isso, Senhor. Que a palavra nos alimente, que a palavra nos sustente, que a palavra nos fortaleça, Senhor. Que a palavra nos torne pessoas corajosas, intrépidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que todo medo do nosso coração seja removido, Senhor, e que possamos anunciar Cristo livremente, com alegria, com prazer, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido,